Eu preciso confessar uma coisa para vocês. Mesmo sendo terapeuta e mesmo estudando o comportamento humano há anos, eu ainda sou profundamente afetada por um número de balança. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Sheila Hansen, sou terapeuta sistêmica e integrativa e tô aqui nesses vídeos falando um pouquinho para vocês sobre como tem sido o meu processo de emagrecimento. Hoje eu quero vir aqui contar para vocês sobre mais um grande aprendizado. Muitas vezes a gente mede o nosso próprio valor pela régua errada. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Desde que eu comecei o meu processo de emagrecimento, eu criei uma expectativa muito grande em relação a como seria esse processo. Eu pensei assim, eu vou estourar no norte. Por quê? Eu tenho ferramentas emocionais, eu já passei por esse processo antes, eu tô cuidando da minha mente, tô com acompanhamento nutricional, tô fazendo a picadinha da alegria. Vai dar bom, vai ser sucesso. Pura ilusão. Mesmo fazendo tudo certinho, do jeito que manda o gabarito, a resposta da balança não estava do jeito que eu estava esperando. Eu tinha consumido bastante conteúdo de pessoas que estavam passando pelo mesmo processo que eu, ou que já haviam passado pelo mesmo processo que eu, e elas tinham resultados muito mais expressivos em muito menos tempo do que eu estava tendo. E mesmo sabendo racionalmente que a balança não era o melhor parâmetro para que eu pudesse medir os meus resultados, quando eu subia na balança e o número não correspondia àquilo que eu esperava, eu me frustrava. E aí, minha gente, os meus sabotadores, elas entravam em ação. A vítima vinha com toda a força, dizendo: tá vendo? Não tá adiantando nada que você tá fazendo. Fica aí se matando à toa. Não funcionam as coisas pra você. A hipervigilante ficava mais linda ali em cima de mim, com muita cobrança, com muita exigência de perfeição, num processo, gente, que tem muitos altos e baixos. E de repente eu comecei a perceber que o número da balança começou a definir como é que eu me sentia em relação ao meu processo, se eu ficava feliz ou se eu ficava triste. Ai, gente, não foi fácil. E aí o que acontece? A minha coach de emagrecimento, ela fez uma sugestão. Ela me sugeriu que eu não me pesasse mais. E eu achei aquilo uma grande loucura, porque como é que eu conseguiria saber como estava o andamento desse processo se eu não me pesasse? Mas eu decidi tentar seguir a sugestão e eu encontrei, fazendo isso, algo que eu não encontrava há algum tempo. Sabe o quê? Paz. Mas eu preciso ser honesta com vocês. Ainda assim, ainda hoje, quando chega o dia de pesar, eu fico muito angustiada, eu ainda fico muito ansiosa e com muito medo do que aquela balança vai mostrar. E isso acontece porque ainda existe uma parte emocional minha que eu ainda não consegui alinhar completamente com aquilo que eu já entendi racionalmente, entende? E aí existe uma pergunta que tá sempre ecoando aqui na minha mente, que é: eu estou me medindo pela régua de quem? Porque enquanto eu me meço pelo resultado que a balança me traz, eu diminuo a minha constância, eu diminuo a minha disciplina, eu diminuo todo o processo que eu tô vivendo, sabe? E então eu percebi que esse tipo de coisa não acontece só num processo de emagrecimento. Muitas vezes a gente também leva esse tipo de comportamento para algumas balanças emocionais. Então a aprovação de alguém, a opinião de alguém, o reconhecimento que alguém deveria dar, a validação de alguma outra pessoa, o olhar de alguém, enfim, a gente começa a duvidar do próprio valor. Fala a verdade, quantas pessoas estão em sofrimento porque elas estão se medindo pela régua de quem nem tem capacidade de fazer uma leitura real da vida delas. É mais ou menos como subir numa balança quebrada e esperar que ela defina você. Só que o número da balança, ela não mede disciplina, ela não mede constância, ela não mede coragem, ela não mede escolhas. E da mesma forma, não deveria medir o nosso valor. Então, talvez a pergunta mais importante que a gente deveria se fazer nesse processo não deveria ser quanto eu estou pesando hoje, mas sim quem está medindo o meu valor hoje. Eu tô aqui ainda vivendo com esses processos, sigo consciente das minhas dificuldades e das minhas alegrias, mas tentando me lembrar todos os dias que o processo é muito maior do que só um número na balança, sabe? Talvez essa reflexão não seja só sobre emagrecimento, mas seja uma reflexão para a vida toda. Será que nós estamos realmente nos baseando pela régua de quem? Será que nós estamos vivendo e deixando que os nossos estados emocionais eles sejam controlados pela visão de quem?
Acho que essa é uma das lições muito importantes que esse processo está me trazendo aqui, e eu acho que pode fazer sentido para você também. Então, se fez sentido, se você tem uma questão parecida com essa, ou conhece alguém, compartilha esse vídeo, curte, comenta aqui para mim o que você acha de tudo isso que a gente conversou. Vou gostar de saber e vai ser bom pra gente trocar aqui algumas figurinhas, tá bom? Um beijo e até a próxima.